A perda de status nos Estados Unidos. Consequências, como isso pode impactar um processo futuro. Já não tenho status, mas tem muitas leis da imigração que talvez vão te afetar mais do que você pensa. Então, é bom ter todas essas informações que você precisar para isso. Bem-vindos ao Vozes Imigrantes. Eu sou a Thamis Gertner. E eu sou Maurício Torres. E nesse episódio, nós vamos conversar sobre um tema muito importante, que é a perda de status nos Estados Unidos. Consequências, como isso pode impactar um processo futuro. Então, esse daqui é importante. Eu acho que nós sempre falamos, todos os temas são muito importantes, mas este tema de hoje é mais porque se você já está nos Estados Unidos e não sabe o que fazer, talvez já não tem status, talvez não quer continuar com o seu status agora e talvez está pensando, não vai ser muito ruim para mim se já não tenho status, mas tem muitas leis da imigração que talvez vão te afetar mais do que você pensa. Então, é bom ter todas essas informações que você precisar para isso. E é para isso que nós estamos aqui. Mas antes de entrar no tema, alguns anúncios ou então notícias que nós achamos relevantes para vocês esse mês. Primeiro, nós temos reparado ou então recebido muitas consultas e também casos de pessoas que perderam seu status e agora estão buscando uma solução para ou recuperar aquele status ou então encontrar um caminho para chegar na residência. E isso é uma coisa bem triste, porque muitos dos casos que nós estamos vendo não é a culpa da pessoa, Alguma coisa aconteceu, ela foi consultada errada ou então não usou um advogado, usou uma pessoa que é um consultor, que não tinha as autoridades necessárias ou então o processo realmente foi mal feito. Para isso, nós temos visto algumas estratégias, Tem o famoso Matter of Losada, que é onde você diz que você recebeu assistência jurídica de uma forma incompetente e por isso você pede um perdãozinho, desse tempo que você ficou sem status. Mas mesmo com isso, não é uma garantia. Não existe nenhuma garantia para você recuperar status. Vai ter que argumentar, provar evidência e também basicamente provar que não é a sua culpa que hoje você está em sem status no país. E também tem algumas leis da imigração que vão te permitir fazer talvez uma extensão de que você não tem status agora, talvez com os processos de emprego, ou talvez você já tinha, mas uma petição anos atrás. Então, tem algumas maneiras, mas é sempre bom sempre ter presente a data que o seu status vai expirar. Isso é extremamente importante, saber a data, porque isso vai controlar basicamente os próximos passos. E eu já falei antes, volto a falar a mesma coisa. Status é rei. Ele vai te ajudar a abrir várias portas, então tente o máximo possível manter o seu status legal e não faz uma coisa assim, não sem pensar, mas tão de leve, de falar assim, vou parar e aí eu busco uma coisa depois. Então, esse é não sei, uma coisa que nós reparamos, nós temos notados no nosso escritório e também em outros. E também, com essa notícia de talvez demoras na imigração, você talvez escutou falar sobre o waiver, o perdão, que a imigração também tem, se você já não tem status, mas você quer fazer talvez um processo no consulado por o seu familiar que fez a petição de família, ou talvez com emprego, e você tem um parente, um pai ou mãe que é residente ou cidadão, ou talvez tem o seu cônjuge que é residente ou cidadão, pode fazer o waiver I-601A. Então, você pode fazer esse processo, mas depois da pandemia, a imigração tem se demorado muito com os processos do waiver. Eu acho que agora estamos falando de 3, quase 4 anos para ter uma resposta do waiver. Então, uma coisa que antes talvez seria feita, eu acho que 1, 2 anos, e você já pode ir para o seu país e fazer entrevista no consulado. Agora estamos falando de quase 5, 6 anos. Então é muito tempo. Tem que ter isso muito presente, porque se a imigração vai se demorar tanto,
Então, também você tem que planejar bem tudo o que você vai fazer. E se a pessoa já está nos Estados Unidos, quer dizer, mais tempo mantendo status, né? Então, nem sempre é só as datas no boletim de vistos, mas ele também tem a questão do perdão, que é outro processo, não vai te dar status. Então, isso é super importante e relevante. Legal. Bem, então vamos entrar no nosso tema principal, que é perda de status, como isso acontece e quais talvez algumas opções para ou recuperar status ou então pedir um perdão de ficar sem status. Então, antes de entrar, né, na lei em si, nós queríamos explicar um pouco o que quer dizer você estar sem status ou então perder status. Muita gente fala, não, eu tô ilegal. Não existe isso, gente. Ilegal, a pessoa não fica, ela fica sem status. Eu penso, quando você fala ilegal, você fala assim, a pessoa é uma pessoa ilegal e isso não tem lógica nenhuma. Então, ficar sem status quer dizer que você entrou de uma forma regular, com visto, e então ultrapassou o tempo, o prazo que você poderia ter ficado, ou então violou aquele status, né? E isso é, infelizmente, uma coisa que nós temos visto bastante, mas a ideia é basicamente explicar quais opções acontecem depois de você perder status. Perfeito. Eu acho que é muito importante essa diferença, porque você tem pessoas que entraram nos Estados Unidos sem visto, sem que a imigração tinha sabido disso, mas também tem a pessoa que entrou legalmente, mas agora não tem status. Então, a migração tem uma coisa que eles vão chamar de presença ilegal no país. Então, se a pessoa ficou sem status, aí, nesse dia em que já não tem status, e que começamos a contar a presença ilegal. Então, tem que contar dia por dia, também cada mês, mas a pessoa que nunca teve um visto, sempre, todos os dias nos Estados Unidos vai ser presença ilegal. Por que é tão importante saber que você tem ou não tem presença ilegal? A lei da imigração fala que se você tem mais de 180 dias de presença ilegal, então você talvez tenha uma proibição, quando você quiser voltar aos Estados Unidos, de que não vai poder entrar aos Estados Unidos. E tem mais uma, que se você já esteve nos Estados Unidos mais de um ano sem status, com presença ilegal, então você talvez, se sair dos Estados Unidos, não vai poder voltar mais depois dos 10 anos que você ficou fora dos Estados Unidos. Então, a gente chama de castigo ou proibição de 3 anos e proibição de 10 anos. E o castigo, é importante lembrar, ele só é ativado se você sair do país. Então, se você ficar nos Estados Unidos sem sair, o castigo não é ativado. Mas, para muitas aplicações, ou de mudança de status, ou então para o ajuste para o Green Card, você tem que ter status. E aí que surge, né, a questão do perdão. Você tem que sair, ativa o castigo e então faz o perdão. Tem como fazer o perdão antes de você sair? Tem. Mas lembrando que vai demorar um pouco mais. Então, nós sempre buscamos identificar se tem um castigo de 3 anos ou 10 anos e se tem como fazer um perdão, né, para poder, então, chegar naquela última etapa. Se você chegar e falar com a gente, eu posso começar esse processo? Pode, qualquer um pode começar. Mas, se não tem status, vai atrapalhar lá no final. Então, não adianta você começar sem poder terminar o processo, isso a gente não acha correto. E talvez é confuso, porque a pessoa talvez escutou, mas não, eu falei com meu amigo, meu vizinho, e ele falou que ele tinha um castigo de 5 anos para não voltar aos Estados Unidos, mas você agora fala de 3 anos ou 10 anos. E a diferença entre você sair voluntariamente dos Estados Unidos e ativar o castigo de 3 ou 10 anos, ou quando você for deportado dos Estados Unidos. Se você já teve um processo como um juiz de imigração, então o juiz vai dizer, você está deportado e não pode voltar após de 5 anos, 10 anos. E a diferença com o castigo de 3 e 10. O castigo de 3 e 10 anos é quando você sair voluntariamente. Então, é a diferença, porque se você tentar voltar aos Estados Unidos,
dentro dos 3 anos ou os 10 anos, a imigração provavelmente vai rejeitar a aplicação para entrar aos Estados Unidos e vai pedir que você volte para o seu país. Exatamente. E nessa distinção entre 5 anos e 3 e 10 anos, é exatamente isso, se é voluntário ou não. A outra forma que muita gente fala sobre, eu tenho castigo de 5 anos, isso já indica para nós que ela ou foi negada a entrada no país, né? Chegou no aeroporto, cancelaram o visto e deportaram. Essa deportação carrega um castigo de 5 anos, ou então o juiz aplica o mesmo castigo. Então, tem que pensar, é deportado? Normalmente, castigos são de 5 anos, a não ser que é uma segunda ou terceira deportação. E se sai voluntariamente depois de ficar sem status, aí você vai ativar, talvez, o castigo de 3 ou 10 anos. Mais alguma coisa nos castigos? Acho que não. Que eu consigo pensar? Tá. Então, vamos falar sobre como isso pode afetar, né, a vida de uma pessoa nos Estados Unidos em relação à imigração. Nós sempre falamos sobre o status é rei, agora você vai entender mais o porquê. Em relação a mudanças de status, ou então aplicar por um green card, que seria o ajuste, como é que ficar sem status afeta isso? Tá, então vamos falar primeiro sobre as mudanças. Para você ser elegível para ter uma mudança de status, você precisa de ter um status legal. No momento que você protocola ou dá entrada ao seu processo. Se a imigração vai analisar e ter o processo e diz você, num dia que protocolou o processo, não tinha status, eles vão negar. Porém, você tem processos que talvez você já tinha uma representação legal e o advogado não fez todo o seu trabalho da maneira certa. Você talvez tenha um argumento para que a imigração possa aprovar. Mas a regra é, você precisa de um status legal no momento de protocolar a mudança de status. Agora, o ajuste de status para a petição para o Green Card, é bom sempre ter também a mesma lei de que eu preciso um status legal no momento de protocolar. Mas tem algumas exceções, né? Tem. Então, no ajuste de status, você vai ter os perdões, igual de 3 ou 10 anos. E também tem no mundo de EBs, que seriam EB1, EB2, EB3, EB4, EB5. Só aplica até o EB3. O 245K, 245K. Essa é uma lei dentro do estatuto que diz: se você é um beneficiário de uma petição por um empregador ou por suas qualificações, que já está aprovado, você tem o direito a violar o seu status ou então ficar sem status por até 180 dias e manter a sua elegibilidade para fazer o ajuste. Então, vamos supor, a pessoa fez um EB3, assim que saiu a aprovação do 140, ela parou de estudar, né? Mas em 4 meses, abriu o boletim e ela pôde então aplicar. Em qualquer outro mundo ou qualquer outra categoria, isso não poderia ser feito. Mas no mundo de EB1, EB2 e EB3, ele vai se beneficiar do 245K e vai poder dar entrada, porque ele só violou ou ficou sem status há menos de 180 dias. Agora, é acumulado, né, as violações. Então, se a pessoa começou a trabalhar de uma forma irregular como estudante 3 anos antes de fazer a aplicação no Green Card, aí não tem esse benefício. E quando a imigração descobrir, não vai ser aprovado e você vai ter que fazer um perdão. Se possível, né? Então tem que lembrar, não é só antes de dar entrada, é em qualquer hora, desde a sua entrada no país, eles vão acumulando e contando. Tem como parar o cálculo? Tem. Mas aí ele recomeça se você violou de novo ou continuou trabalhando, alguma coisa desse tipo. E um ponto muito importante, porque uma coisa é ficar sem status, talvez a data do seu status expirou. Mas também você pode, sem querer, fazer uma violação de status. Que você talvez é uma estudante e você sabe que não pode trabalhar fora da escola quando você é estudante, mas se você trabalhou, então já tem também dias de violação de status. E para fazer mudança e para fazer o ajuste de status,
quase todas as categorias do Green Card, você precisa provar que você nunca violou o seu status. E no formulário em si, né, no ajuste e na mudança, tem a pergunta super clara se em algum momento você tem trabalhado sem autorização ou violado o seu status. Então, se você mentir no formulário, existem sérias consequências, que não tem perdão. Mas o certo, né, obviamente, é você manter tudo certinho para que quando você chega nessa fase, você pode fazer com consciência limpa, que não tem nenhum desqualificante, né, no seu histórico. Isso é super importante. É o que a gente mais fala, né? A maioria são estudantes e turistas. Eles falam, se eu fizer Uber, conta. Qualquer trabalho feito fora do campus será considerado um trabalho irregular. Agora a pergunta que todo mundo está pensando. Trabalho remoto. Trabalho remoto. Também é trabalho sem autorização, se a imigração não aprovou uma permissão de trabalho. Então, trabalho remoto é trabalho dentro dos Estados Unidos. E qualquer trabalho dentro dos Estados Unidos precisa de autorização. Então, também é bem importante, especialmente se você está preparando para uma entrevista no consulado ou para entrar nos Estados Unidos, por favor, não falar que você vai vir para continuar com o seu trabalho no seu país, porque então o oficial vai pensar, você já me está dizendo que quer violar o seu status. Exatamente. E isso é uma coisa pós-pandemia. Antes não existia, talvez, necessariamente esse problema, mas duas outras coisas nesse ponto de trabalhar remotamente. Trabalhar para uma empresa fora dos Estados Unidos também é violação. E receber pagamento pelo seu trabalho no seu país também viola o seu status. Lembrando que eles vão considerar aonde você está trabalhando. Em território americano, ponto final, precisa de uma permissão de trabalho para fazer isso. Não importa onde você, para quem, aonde você recebe, nada. E no ponto de entrar no país ou fazer uma entrevista, uma outra coisa que nós temos visto também é, eu tenho uma empresa, mas eu vou continuar, né, direcionando ou então coordenando a minha empresa dos Estados Unidos. Também é considerado trabalho remoto e não é permitido. Se você tem o visto, você vai poder entrar e sair, você pode trabalhar no momento em que você sai dos Estados Unidos, pode retomar, né, o trabalho, mas no momento que você entra, você fica extremamente limitado em questão de trabalho dentro do país. Agora, você também tem uma extensão de talvez fazer o processo do Green Card se você já violou o seu status ou já não tem status legal no país. E é quando você se casar com um cidadão dos Estados Unidos. Ou, se você é um pai ou mãe de um cidadão dos Estados Unidos, você também pode fazer o processo de ajuste, porque esses processos têm um perdão automático para vocês, que se você já trabalhou sem autorização ou talvez já não tem o seu status legal hoje, você ainda pode protocolar o seu processo de ajuste, porque é uma lei especial para os familiares imediatos da imigração que eles diz, se você é o pai de um cidadão ou um cônjuge de um cidadão, então você não tem que se preocupar com o seu status hoje, mas todo o processo do Green Card que não é para essa categoria, mas como a gente falou no boletim de vistos, se você se enquadra nessas categorias, você tem que provar que tem status legal. Agora, tem também uma exceção, que é uma lei do ano 2001, que falava que se você já tinha uma petição da imigração, talvez um pedido de um familiar, ou um labor certification, uma certificação laboral numa empresa, antes do 2001, então você talvez nem precisa de ter status hoje, mas é 24 anos atrás. Então, se você tem, perfeito, e a gente pode falar sobre as qualificações. Mas são muito limitadas as exceções que a gente tem. E no ajuste de status, né, nessas categorias de que você é ou cônjuge, filho menor de idade, ou pai de um cidadão, muitas pessoas perguntam, mas o que eu posso responder ali no formulário que eu violei? Eu posso falar que eu fiquei irregular? Sim, o perdão é automático. Eles podem te questionar? Podem, obviamente, mas eles não vão te questionar para ver se você violou. Eles vão te questionar para ver se você mentiu, se representou de uma forma incorreta, alegou que era cidadão, votou quando não podia.
Então, esse é o foco da entrevista. Agora, já no mundo onde você precisa manter status, EBs e petições de família, se você pôr ali que você violou o seu status, aí entra, será que eles qualificam para uma isenção ou vão ter que fazer um perdão? Né? Então, essa é a interpretação diferente entre os familiares imediatos, que são os cônjuges, cidadãos, pais, filhos, e também as categorias de preferência, onde você tem que manter status. Agora, uma pergunta meio que delicada, eu acho. Vamos ver se ele responde. Quando uma pessoa que violou status, nessa situação onde o cônjuge é cidadão, mas está aqui há 10 anos sem status, deu entrada no ajuste, sai a permissão de viagem. Primeira pergunta, ou então, primeira coisa que eles falam, os nossos clientes, é: eu não vou sair. Eu morro de medo de eles me barrarem. O que você, né, diria para esse cliente? Sim, então eu acho que o medo sempre é por o documento da aprovação. Ele sempre vai dizer, se você vai sair dos Estados Unidos, tem que ter cuidado com o castigo e a proibição de 3 e 10 anos. Mas agora, quando você tem a permissão de viagem aprovada, você pode sair sem problema. O problema é qual? Que muitas pessoas têm medo de voltar e o que o oficial no aeroporto vai perguntar ou vai falar. E eu tenho muita experiência com diferentes clientes que o oficial nem perguntou nenhuma coisa. Ou também o oficial levou para essa linha e a perguntar mais coisas. Então, mas em todos os casos, eu acho, a pessoa entrou nos Estados Unidos. Talvez, se você tem um histórico criminoso ou alguma situação como a lei aqui dentro dos Estados Unidos, talvez é melhor falar com um advogado para saber se vai ser mais complicado ou não voltar aos Estados Unidos. Mas a permissão de viagem vai ser para você poder sair e voltar. Por favor, não viajar até que a permissão esteja aprovada e que você tenha o documento para viajar, porque esse é o problema como ajuste. Se você viajar antes da aprovação, você não vai poder abandonou voltar. tudo. Isso, tudo. E não tem como recuperar. Nós tivemos um cliente recentemente que fez isso. Ele falou assim, não aguento, eu vou voltar para o meu país. Ele saiu e foi negado tudo. Sim. Porque ele não tinha permissão de viagem. E isso se aplica em todas as categorias, não importa. Tem que esperar a permissão de viagem e também, né, nosso conselho é, pode viajar? Com certeza pode, mas se você violou seu status, alguns cuidados especiais que você tem que levar em conta e também se preparar. É muito provável essa linha, né? Se você saiu e está voltando, simplesmente para eles confirmarem que aquela permissão continua válida. Né? Porque em momento nenhum você vai receber, eles vão receber alguma notificação, esse processo foi negado. Eles precisam entrar, confirmar e então, bem-vindo. Isso é uma coisa que muita gente se assusta. Mas é comum essa linha nesse ponto. Agora, um outro tema que é mais difícil de explicar para os nossos clientes seria visto de estudante e J1, que é o intercambista ou então au pair. Quando eles entram, eles são admitidos como F1 ou J1 e não tem expiração de status. O que aparece lá é um D/S, que significa Duration of Status, ou duração de status. O que é isso? O programa para estudante é diferente do intercâmbio. O estudante, você talvez já escutou falar sobre o formulário I-20. O formulário para a pessoa que tem J1 de intercâmbio, DS 2019. Esses documentos têm as datas do programa. A data do programa de J1 é muito mais curto que o processo para estudante. Então, duration of status para o J1 quer dizer quando o programa vai terminar. A imigração não vai dar a mesma data no processo para a mesma data para o status, porque talvez a pessoa pode estender o processo. Como estudante, a imigração sabe que o estudante muitas vezes vai estender, vai ter mais um semestre, mais um ano, talvez vai trocar, ter uma transferência para outra escola. Então, a imigração não quer sempre ter um processo para renovar o status. Então, simplesmente diz, se o seu formulário ser renovado, então você pode ficar nos Estados Unidos até a finalização da data
do seu programa. Então, o problema é que você não tem uma expiração do seu status, mas se você violar o seu status, trabalhar sem autorização ou até não voltar para a escola e a escola está ligando e tentando que você fale com eles para saber se você vai continuar assistindo às aulas, esse é o problema, que você então vai ficar sem esse status. E no cálculo, voltando ao cálculo que nós falamos, né, para fazer o ajuste de status. Tudo bem, você entrou, tem o DS, Duration of Status, continua estudando 2 anos e aí, durante esses 2 anos, você estava trabalhando. Legalmente, o seu status continua válido, né, porque a única forma de você perder status como estudante é com o juiz. O juiz tem que declarar que você violou esse status e daquele momento em diante você está sem status. Mas acontece com muita frequência, né? Ficou com F1, F2, estava trabalhando, mas ninguém sabia. E aí chegou a hora de dar entrada no ajuste de status, que é o Green Card, por qualquer categoria. O cálculo continua, né? Se você violou seu status durante aqueles 2 anos inteiros, é muito provável que você não qualifica, né, para aquela isenção 245K. Porque o cálculo começa no dia que você começou a trabalhar, a violar o seu status, mesmo sem o juiz falando que você violou. Então, é importante saber exatamente quanto tempo você pode ou não pode fazer alguma coisa e como isso pode afetar um processo futuro. Então, os estudantes são os que mais, eu acho que são prejudicados, porque eles entram com a intenção, eu tenho duration of status, só o juiz pode retirar o meu status, dizer que eu violei. Mas não é assim. Sim, nesse lado, mas por outro lado, se você violou, o cálculo começa e aí vai afetar um ajuste de status futuro. Tá, perfeito. Então vamos falar sobre os waivers. Que opções a pessoa vai ter se fica nos Estados Unidos sem status e agora quer fazer talvez uma ajuste de status. E a resposta do advogado depende. Depende da categoria que você quer usar para emigrar aos Estados Unidos. Então, se você tem um processo de família em que talvez um filho ou um pai cidadão quer fazer o processo por você, então tem que ter presente os dias que você tem de presença ilegal e também saber se talvez, se você não se qualifica para fazer o ajuste de status dentro dos Estados Unidos, mas vai precisar voltar para o seu país, tem que se lembrar. O castigo, a proibição vai começar quando você sair dos Estados Unidos. Então, aí vai se ativar o castigo de 3 ou 10 anos. Mas, se você precisa sair, a imigração tem uma lei que diz: se você, a única coisa que você não permite que você tenha o processo de ajuste é a presença ilegal, tá tudo certo, pode fazer o waiver, o perdão, e então aplicar por isso, esperar nos Estados Unidos até que o perdão seja aprovado e depois disso esperar até a data da entrevista no seu país. Então você pode ficar, mas como falamos no início do episódio, o waiver está tomando muito tempo. Então 3, 4 anos ficando aqui esperando a aprovação, depois talvez mais um ano para esperar a entrevista e aí sim, tendo o waiver aprovado e a data da entrevista, você pode sair para finalmente ter o visto de imigrante. E a pergunta que muitos fazem é, então todo mundo pode fazer o waiver? Todo mundo pode fazer esse perdão, né? Que é o 601A, 601A. Não. Para solicitar o perdão ou para se qualificar para aplicar para o perdão, você tem que ter algumas coisas, né, necessárias. O primeiro e mais importante é, você tem que ter um pai ou cônjuge que é residente permanente ou cidadão. Se você já está casado com uma pessoa que também violou status e os seus pais não estão no país, você não qualifica para o perdão. Então, você vai chegar naquela fase e não vai poder continuar porque não tem como você aplicar para o perdão. E isso é uma coisa muito importante para quem hoje diz, mas o meu irmão tem cidadania. Não conta. Meu filho. Eu tenho 5 filhos nos Estados Unidos. Não conta para o perdão, tá? Então, só cônjuge ou então pais. Isso é só para o 601A, que é o 601A, que nós quase sempre, né, temos que fazer fora um outro. Agora, se você
fora ficar sem status, né? Ficou 3 anos sem status, mas também nesses 3 anos você cometeu um crime, sério. Né? Um assalto ou então alguma coisa mais séria. Tem ainda como fazer um perdão para essa pessoa? Pode. Mas o problema é que se você tem que sair dos Estados Unidos para terminar o processo, porque vai ser o processo no consulado, você não vai poder fazer o primeiro waiver. Você tem que fazer tudo no seu país. Então, você tem que sair do país, ter entrevista e esperar ficar lá no seu país até que o processo de waiver aqui dentro dos Estados Unidos seja aprovado. Agora, é diferente se você se qualifica para fazer o ajuste, porque não tem que fazer o waiver primeiro, mas ainda tem que esperar até ter a entrevista com o oficial do USCIS aqui dentro dos Estados Unidos e após a entrevista, então você já vai dar entrada ao processo de perdão para talvez presença legal, mais um processo criminal. E então, por que você tem que sair primeiro sem fazer o perdão? Porque o oficial do consulado ou então o oficial do UCIS tem que identificar o porquê que você não qualifica e o critério específico da lei que você, né, se enquadra. Então, se é um crime, o oficial tem que identificar, olha, você não pode ser admitido porque você cometeu um crime sério, você também violou seu status e está irregular há mais de, 10 anos. Somente após a negação que você pode, então, protocolar esse perdão. E para qualificar para esse perdão, pode ser quais familiares para qualificar? Felizmente, para a pessoa que tem um processo criminal e que precisa um perdão, você pode não somente com os pais ou os cônjuges cidadãos, mas também um filho cidadão. Então, agora entre os filhos. A intenção do perdão não é só falar assim, olha, eu tenho um familiar que é residente ou cidadão. A segunda coisa que você vai ter que provar é que aquela pessoa vai sofrer de uma forma extrema se você não puder voltar para os Estados Unidos ou então ficar nos Estados Unidos. Então, não é só falar, né, minha mãe tem o green card e eu preciso então, né, voltar para cuidar dela. Como? Como que ela depende de você? O que ela precisa que você faça por ela? E o porquê que nenhum outro familiar pode fazer isso? Então, tem que pensar também na estratégia de apresentar o perdão, documentação do perdão, se você paga as despesas desse familiar, juntar isso e também provar se tem alguma coisa médica que você precisa ajudar. Então, não é só qualificar, né, por familiar, também provar que aquela pessoa precisa de você de volta nos Estados Unidos. Ótima dica. Agora vamos começar com as dicas. Mas sim, a gente sabe que é um tema muito importante para todos vocês e que ficar sem status nos Estados Unidos tem muitas consequências. Mas agora vamos falar sobre as dicas. O que você pode fazer antes de perder o status ou talvez depois? Então, a primeira dica é você tem que manter atualizado, saber as datas do seu status, saber quando vai expirar, o que você pode ou não pode fazer com esse status. Eu sempre fico um pouco chocada com o número de pessoas que entram, por exemplo, como turistas e não tem nem ideia de quando vai expirar aquele status. E não é sempre 6 meses. Não é sempre 6 meses. Eles podem reduzir, eles podem te dar 2 semanas, né, como uma cliente teve, e isso pode afetar, né, o planejamento dos seus próximos passos. Já não dá para fazer um ajuste. Tem que voltar para o seu país. Não pode ficar legal ou sem status. Então, isso é uma coisa super importante. Primeiro, se informar sobre o seu status, quando que vai expirar e o que você pode ou não pode fazer com aquele status. Ótima dica. Eu acho que é super importante. E também a segunda, muito relacionada, se você talvez viu que o seu status vai expirar em 2 dias ou após a próxima semana. Tem que agir rapidamente. Porque você então precisa saber se é melhor voltar para o seu país ou talvez ficar e fazer uma mudança, se você se qualifica para uma mudança de status ou não. E também, se já expirou, tem que também agir rapidamente. Por quê? Porque a imigração tem uma lei que também vai falar. Você pode fazer a mudança depois de 1, 2 semanas, 2, 3 meses. Mas você tem que ter uma boa excusa. Justificativa de que você não conseguiu fazer ao tempo. Então, se você tem boas razões para fazer isso, perfeito.
fale com um advogado para ter bem um argumento nos documentos. Mas se você não tem, a imigração vai dizer... Se você simplesmente não fez porque você não sabia ou porque você não tinha dinheiro, a imigração vai negar, muitas vezes. Então, é bom sempre agir rapidamente. Ótima dica, né? A outra coisa, né, de agir rapidamente, muitas vezes a imigração vai ver e vai falar assim, quando que você soube que você poderia ter feito ou deveria ter feito e quanto tempo demorou para você realmente dar entrada? E isso eles contam. Vão considerar, né, sobre se você é uma pessoa séria ou simplesmente agora acordou, se toquei que eu tô sem status. Então isso é importante também lembrar. Ótima dica. A terceira dica, né, isso vai... É difícil falar, mas a gente tem que falar, né? Que é evite trabalhar de uma forma irregular. Isso é muito importante. Quanto mais e mais os Estados Unidos vai se tornando digital, mais e mais a imigração consegue acessar sobre a sua história, o seu trabalho, a sua vida nos Estados Unidos. Então, evite trabalhar de uma forma irregular. Isso inclui abrindo uma empresa, fazendo Uber, DoorDash ou então Amazon, que você abre uma loja... mesmo até vendendo doce da sua casa, né? Tudo isso é considerado trabalho. E isso pode seriamente afetar um processo futuro. Existem exceções, isenções. Fale conosco sobre se você vai se beneficiar de uma dessas exceções ou não. Porque se não, as opções são muito menores do que se você qualificar. E outro ponto nessa dica é lembrar que ficar sem status tem várias consequências, não só de longo prazo, mas de curto prazo. Primeira coisa, ficar sem status. Obviamente não vai poder trabalhar. Segundo, carteira de motorista. Mais e mais está ficando difícil tirar uma carteira sem status. Por exemplo, nós estamos em Utah, eles criaram um cartão de privilégio que te permite dirigir se você não tem status. Mas isso não é uma identidade. Só serve para você dirigir dentro do estado de Utah. Então, se você quer viajar e visitar um outro estado, o que você vai usar de carteira de motorista? Não tem. Então, carteira de motorista é uma coisa super importante. E também alguns outros direitos de curto prazo. Então, alguns benefícios que você poderia ter, ou então seus filhos poderiam ter na escola, ou então o direito de estudar, coisas assim. Várias consequências em curto prazo se você ficar sem status. E como você vai saber tudo isso? Como a última dica, documentação. Você precisa ter todos os documentos da imigração, os vistos, as aprovações, os documentos do recibo de UCIS, todas as documentações que você tem da imigração. É sempre bom ter tudo no mesmo lugar, porque então você, se vai precisar... Por exemplo, para um processo de mudança, de ajuste. Então, você sabe onde os documentos estão. Eu acho que nos meus próprios processos, eu tenho uma caixa com todos os papéis e os documentos que eu preciso, porque às vezes é difícil. Você já tem um processo no consulado, processo com o USCIS, você falou com um advogado, você talvez tenha um processo criminal. E é super importante saber onde estão todos os documentos. Se a imigração tiver alguma dúvida sobre você, se tem mantido o seu status ou não, vai perguntar e quer saber onde estão os documentos. Especialmente os estudantes, por favor, todos os eventos que você tem no mesmo lugar. Porque se a imigração quer ver todos os eventos, eles vão perguntar. E eles vão querer ver. Todos os eventos. Eu sei que talvez no mesmo semestre você tem 2 ou 3 ou 4, todos, por favor, no mesmo lugar. E nesse ponto, uma história interessante que eu e o Maurício fizemos juntos, nós tivemos um cliente que entrava e saía com um visto de curto prazo de trabalho, que é o H-2B, é sazonal ou então temporário de trabalho. E ele tinha feito isso por uns 10 anos. Facilmente. E quando ele estava elegível para fazer um ajuste para o Green Card, eu só tinha uma aprovação. Eu falei, gente, eu preciso saber se você manteve, porque ele não entrava e saía, ele fazia extensão aqui. Então, ele tinha um monte de cartas de aprovação. O que nós fizemos? Criamos uma linha de tempo, né? Nós fizemos uma tabela, assim, aqui tem a data, tem o documento, tem. Essa data aqui tá faltando. Literalmente é o que a gente fez. Foi aprovado? Foi. Mas nós tivemos que documentar todas as aprovações para não ter nenhum gap, né? Nas datas de status. E a imigração vai fazer isso.
nós estamos fazendo vários ajustes, né, no mundo de EBs e eles querem ver todos os eventos. Não só todos os eventos, mas também todos assinados. Todos com autorização para você trabalhar fora ou então para poder viajar. Então, os eventos em si, essenciais e documentação, como o Maurício explicou, é muito importante. Perfeito. Então, eu acho que nós chegamos ao fim do nosso episódio hoje. É um tema complicado? É uma decisão importante ficar sem status ou não. Muito importante, vai mudar a sua vida, não só a sua, dos seus filhos e também poder sair e entrar do país de uma forma mais regular. Se a família está no Brasil, tem que levar isso em conta. E nós esperamos que pelo menos agora você tenha um mapa, né, dos perdões que existem, os castigos e também a forma em que você pode talvez recuperar o seu status se por algum motivo você acaba ficando sem. Sim, perfeito. Então, muito obrigado mais uma vez por assistir e esperamos que se vocês têm mais alguma pergunta, também nos comentários podem enviar mensagens para nós e estamos aqui para esclarecer qualquer outra dúvida que você tenha. E eu acho que para o próximo episódio vamos ter mais uma vez um convidado especial. Convidado especial. Vocês gostaram? Então continuamos. Sim. Então, fiquem aí que vamos ter mais histórias para vocês. Perfeito. Então, até a próxima. Até mais. Tchau.